aula de hoje será sobre as unidades de medidas. Como o próprio nome já indica, elas servem para medir algo. E aqui eu trago 3 delas, que são o metro, a grama e o litro. E cada uma delas tem a função de medir algo. Por exemplo, o metro. O metro ele determina a distância em que eu vou a algum local. Por exemplo, a distância que eu vou para a casa da minha avó, para a casa da minha tia, para a escola. Já a grama, ela vai determinar a quantidade de arroz, a quantidade de margarina, a quantidade de feijão. Ele é medido em grama. E já o litro, ele vai ser determinante para a medida da quantidade de água, de refrigerante, de algo que seja líquido, certo? E aqui nós vamos trabalhar alguns exemplos utilizando essas unidades de medidas. E principalmente também a transformação delas. Para isso, a gente vai conhecer a reta de cada um deles. Que cada um deles são compostos por algumas unidades. E a primeira que eu trago para vocês é a do metro. Aqui nós temos a reta do metro. Sendo da primeira para a última. Na primeira a gente tem o quilômetro, depois o hectômetro, depois o decâmetro, chegamos no metro, depois o decímetro, centímetro e, por fim, o milímetro. E como a própria reta está indicando, quando ele parte do quilômetro para os demais, nós vamos multiplicando. A cada casa andada, nós multiplicamos por 10. E caso a gente parta do milímetro, dos que estão aqui, de trás para frente, nós vamos dividindo por 10, certo? E daqui a pouquinho a gente vai ver isso na prática, através das questões. Por exemplo, vou dar logo um feedback para vocês. Se nós tivéssemos que transformar algo em quilômetro para metro, nós íamos multiplicar pela quantidade. Aqui nós temos 3 casas. A gente passa de quilômetro para hectômetro, e de hectômetro para decâmetro, e de decâmetro para metro. Então, nós andamos 3 vezes. 3 vezes 10 dá 1000. Então, algo que está sendo medido em quilômetros, para a gente saber a quantidade em metros, a gente ia multiplicar por 1000. E se a gente utilizasse as mesmas unidades, por exemplo, se algo tivesse em metro e a gente quisesse transformar em quilômetro, também seria 1000, só que dessa vez a gente ia fazer a divisão, para que a gente pudesse fazer a transformação de metro para quilômetro. A próxima unidade que a gente vai ver é da grama. No caso da reta da grama, nós temos ela aqui, que ela é composta por... A gente vai fazendo sempre do início para o fim, pelo quilograma, hectograma, decagrama, grama, o decigrama, o centigrama e o miligrama. E da mesma forma que a gente utilizou com o quilômetro, com o metro, a gente faz aqui com o quilograma para a grama. Se for do quilograma para a grama, a gente multiplica por 1000. E se for do grama para o quilograma, a gente divide por 1000. E assim também nós podemos fazer com as outras unidades. Cada uma delas sempre levando em consideração que de uma para a outra, ou multiplica por 10, caso seja do início para o fim. E caso seja do fim para o início, nós fazemos a divisão. E a última unidade que nós vamos estudar hoje será a do litro, que nós vamos conhecer nesse momento. É composta por o quilolitro, o hectolitro, o decalitro e o litro. E posteriormente composta pelo decilitro, pelo centilitro e pelo mililitro. E assim como as outras unidades, também fazemos a transformação da mesma forma. A cada unidade, no caso, seguindo a ordem crescente,
nós vamos fazendo a multiplicação por 10. E caso a gente faça da ordem decrescente, no caso da última para a primeira, a gente vai fazendo a divisão por 10, de acordo com a casa. 10 se for uma casa decimal. No caso, se forem duas, 100, 3, 1000, 4, 10.000 e assim sucessivamente. E agora nós iremos para algumas questões envolvendo ela. E a partir disso a gente vai compreender qual será utilizada e como vai ocorrer essa transformação delas. O primeiro exemplo traz que, por exemplo, eu vou na casa da minha avó. A distância de onde eu estou para a casa da minha avó é exatamente 3 quilômetros. Quando eu chegar na casa da minha avó, eu vou para a casa da minha tia. Da casa da minha avó para a casa da minha tia são 2 quilômetros. No caso, eu quero saber qual foi a distância que eu percorri em metros. A primeira coisa que a gente deve fazer vai ser unir a distância para a casa da minha avó e a da casa da minha avó para a da minha tia. No caso, a gente vai ter que juntar o 3 com o 2, que vai dar 5 quilômetros, certo? E agora nós vamos fazer a transformação dessa quantidade para metros. Utilizando a reta numérica, quando a gente tem em quilômetro para o metro, a gente faz a multiplicação por 1000, que a gente vai andando 3 casas. E cada uma delas é composta por o 10. No caso, a gente multiplicando o 5 pelo 1000, dará 5.000 metros. Então, a distância que a tia percorreu durante esse percurso será de 5.000 metros. O segundo exemplo que eu trago para vocês será de uma costureira, por exemplo. Ela tem que fazer várias roupas e ela comprou 8 pedaços de tecido. Cada um desses pedaços possuía 30 centímetros. Eu quero saber qual é a medida que ela tem em metros também. Aqui nós vamos fazer primeiro a multiplicação. Ela tem 8 e a quantidade de cada um deles é 30 centímetros. Então, 8 vezes 30 dará 240 centímetros, certo? E agora nós vamos fazer a transformação de centímetro para metro. Nesse caso, como na unidade que nós estamos utilizando, o centímetro está após o metro, a gente vai fazer a divisão. E no caso, como a gente anda apenas 2 casas, a gente vai fazer por 100. Ou seja, a gente vai dividir o 240 por 100, que dará exatamente 2,40 metros. Então, a transformação de 240 centímetros para metros será 2,40 metros. E agora nós iremos para o nosso terceiro exemplo. Se eu tiver 3 pacotes, cada um deles de 1 kg de arroz, quanto eu vou ter em gramas? Primeiro a gente tem que fazer a multiplicação, né? Se eu tenho 3, cada um deles é 1 quilograma, então eu tenho 3 quilogramas. Então, quanto eu vou ter em gramas? Se nós temos aqui ele em grama, em quilograma, aliás, para transformar para grama, nós iremos fazer a multiplicação por 1000. Então, 3 vezes 1000 dará 3.000 gramas, certo? Seria a quantidade que eu ia ter do arroz. O outro exemplo que eu trago para vocês será do queijo. Aqui eu tenho um pedaço de queijo. Esse pedaço aqui, ele tem 5.000 gramas. Qual é a quantidade que se tem em
quilogramas. No caso, como a grama ela tá após o quilograma, a gente ia ter que voltar. Se a gente vai ter que voltar, então a gente vai ter que dividir. Dividir os 5.000 por 1.000, porque no caso são 3 casas, cada uma contendo 10. Então, 5.000 dividido por 1.000 dará exatamente 5. Então, esse pedaço contém 5 quilogramas de queijo. Outro exemplo que eu trago para vocês será que eu tenho 10 garrafas de água. Cada uma delas possui 500 mililitros. No caso, se eu quiser essa quantidade aqui em litros, primeiro a gente ia ter que fazer a multiplicação da quantidade que eu tenho para a quantidade que tem em cada um desses recipientes. A gente vai fazer 10 vezes o 500, que no caso é a quantidade que cada um deles possui, que daria 5.000 mililitros. E desses 5.000 mililitros, para transformá-lo em litros, nós íamos fazer a divisão, porque ele estaria voltando. Então, 5.000 mililitros dividido por 1.000 seria exatamente 5. Então, resultaria em 5 litros. E o último exemplo de hoje, nós teríamos, ainda utilizando a unidade de medida do litro, nós íamos ter 6 garrafas de refrigerante, cada uma delas possuindo 1 litro. Se eu quisesse essa quantidade aqui em mililitro, seria o inverso da outra. Aqui a gente primeiro ia fazer a multiplicação para saber a quantidade, né? Do 6 vezes o litro, que daria 6 litros. Então, transformando 6 litros para o mililitro, a gente ia ter que multiplicar por 1.000. Então, 6 vezes 1.000 daria 6.000 mililitros. E essa foi a nossa aula sobre as unidades de medida. Todas elas seguem o mesmo padrão. No caso, vocês sentirão mais à vontade utilizando essas retas, cada uma delas. No caso, a reta do metro, a reta da grama ou então a reta do litro. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Um beijo e até a próxima!